várias possibilidades, que eu acho que não é uma mesa específica de ou um debate de gênero, ou debate de raça, ou debate da questão indígena, né? Acho que essas questões são transversais aqui, né? Todas podem ser, né, faladas, e outras mais que, né, a gente não mencionou, né? Então, no momento que as afirmações identitárias estão em disputa constante, como o cinema e a arte, em geral, podem construir retratos de personagem em constante movimento e em desacordo com os padrões limitadores de uma sociedade castradora e controladora. Então, acho que também tem essa ideia do ponto de vista do personagem, que muitas vezes eu acho que ao menos em uma pouca experiência, né, que esses debates às vezes se concentram, e às vezes até uma confusão, né, entre a personagem e a pessoa, entre o diretor e o personagem, né? Quer dizer, uma coisa é que um personagem fala, outra coisa é que o diretor, a posição do diretor fora, no filme, naquele filme fora da tela. Então tem vários níveis aí. Então não sei se te ajuda. Só voltando um pouco nessa questão do ativismo, aqui uma definição que eu procurei, né, para ativista é a pessoa que trabalha de modo ativo por alguma causa, quem atua e trabalha por uma ideologia. Eu não me considero trabalhando por uma ideologia. Eu acho que é diferente você trazer esse tipo de questionamento para o seu trabalho, para o seu lugar de trabalho, para as pessoas com as quais você está trabalhando, do que trabalhar pela causa. Acho que tem pessoas que cuidam disso e que fazem isso. Mas a partir do momento que você traz esse tipo de questionamento, aí você se torna ativista, sabe? Acho que tem uma diferença disso aí. E é muito fácil pedir para o Denilson voltar, mas acabei eu voltando na minha própria fala. Acho que tem uma coisa estranha, que é uma não aceitação de quando esses corpos indóceis se colocam e questionam, há uma não aceitação disso, né? Aí você passa a ser a pessoa questionada. Por que você está nervosa, né? Por que você está trazendo isso? Eu tenho tentado, na medida do possível, nos lugares onde eu circulo, principalmente no meu meio de trabalho, nos sets que eu frequento, frequento é ótimo, né? Nos sets onde eu estou trabalhando, nos processos de teatro. Isso na televisão é algo mais difícil ainda. Imaginem o que é fazer uma novela de época na Globo e falar sobre isso. E aí as pessoas ficam assustadas, né? O que está acontecendo com ela, né? Por que ela está exaltada? Por que ela está questionando esse tipo de coisa? A minha pergunta é: por que as outras pessoas não estão questionando esse tipo de coisa também, né? No teatro eu acho um pouco, não que isso não aconteça, mas é um pouco mais fácil, porque é um processo mais horizontal, né? Você passa mais tempo com aquelas pessoas dentro da sala de ensaio, e ainda assim é difícil, né? Eu fiz uma peça há pouco e passei por uma situação de machismo dentro do processo, e aí precisei falar e chamar a atenção. Era só eu de mulher na equipe inteira, não na equipe toda, né? Tinham produtoras mulheres, mas o elenco era eu e um moço, diretor homem, assistente de direção homem também, e precisei falar. E depois de me colocar, eu falei o que eu pensava, saí, deixei o circo pegando fogo, e depois tive retorno do que reverberou do que eu falei. E o que o ator pôde responder é que eu estava dando chilique. E a produtora, quando me defendeu, também me colocou nesse lugar. Não mexa com a Mariana, que ela é militante. Ela é uma mulher consciente. Como não ser consciente, né? Como não se colocar e como não trazer esse tipo de questionamento e de pensamento para os lugares onde a gente frequenta. Agora, voltando ao que o Denilson acabou de ler, eu acho que, assim, para que haja algum tipo de mudança, eu acho que as pessoas que estão por detrás das câmeras, na produção, na execução, na direção, na fotografia, a gente tem que trazer gente preta, a gente tem que trazer bicha, favelado, para estar trabalhando junto com a gente. Se essas pessoas não têm acesso, então a gente tem que ter estagiários trabalhando junto, o diretor tem que ter o estagiário favelado, preto, o diretor de fotografia tem que ter também
bichas trabalhando junto, porque enquanto do lado de lá não começar a se pensar diferente, do lado de cá não adianta um diretor branco de alma branca querer vir com essa palavra representatividade, que ainda faz muito sentido, mas já estou começando a ficar com um pouco de... Estou começando a repelir um pouco essa ideia da representatividade, porque aí as pessoas vão e colocam uma atriz preta que não vai ser a protagonista, uma atriz japonesa, sei lá, uma trans não vai ter se não for para interpretar o papel de trans. Isso não existe uma trans que faça um papel que não seja trans. E aí fica todo mundo feliz e com a alma lavada e com a culpa limpa porque colocou ali a representatividade na tela. Então acho que enquanto isso não mudar por detrás, a gente vai continuar nesse lugar de indóceis e dóceis. Eu não, enfim, falo de novo, não sei como é essa coisa da curadoria, mas, por exemplo, Meu Corpo é Político, Diários de Classe, Estamos Todos Aqui, são filmes que me roubam o coração e que eu assistindo, pude ver no link, né, pelo computador, é horrível assistir filme assim, assisti antes e pude ver no cinema, no Cine Brasília, agora nesse final de semana. E assim, são filmes impressionantes, que me mostram um universo para além dessa questão toda social que me mostram. São filmes, é cinema. Por que isso não está junto com os outros, sabe? Quem são os dóceis? E quem define isso? Quem classifica? Quem classifica? Eu não sei, gente. Quero ouvir também. Bom, eu já anotei um monte de questões, assim, né? Acho que o pessoal aí também, né? Então, o que a gente tinha combinado, seguindo a sequência, né? A gente vai passar agora para o Gilmar Galache. Falei certo o sobrenome? Tá. Para quem não conhece, ele é idealizador da Associação Cultural de Realizadores Indígenas, ASCURI, e pertencente ao povo Terena. Ele, dentro da ASCURI, depois acho que ele pode falar mais se eu estiver equivocado, ele atua como videomaker, fotógrafo, designer e coordenador de estratégias. Possui mais de 70 filmes produzidos coletivamente na associação e disponíveis no YouTube. Se também tiver um canal, acho que ele pode também falar. Por favor. Boa tarde. Então, eu sou Gilmar, eu sou tereno lá do Mato Grosso do Sul e em 2008 a gente teve uma oportunidade de ir na Bolívia fazer um curso de cinema e acabamos conhecendo um quechua, indígena quechua, que fazia cinema na Bolívia, cinema de documentário, com poucos recursos e com muita força. E aí de lá para cá a gente aprendeu com ele, mas sempre traz ele para o Brasil e monta oficinas de formação. E a gente construiu essa associação, que é a Associação Cultural de Realizadores Indígenas lá do Mato Grosso do Sul, que tem trabalho com que fazem parte Guarani, Kaiowá e Terena. Mas a gente atua também em Chavante, Sintalaga, Javaé e outros povos do Brasil, focado nessa produção audiovisual indígena. Então, o que eu tenho para falar é um pouco mais sobre o modo como a gente faz filme, né? Porque ao longo desse tempo a gente tentou participar de algumas festivais, algumas mostras com as nossas produções, e como o Denilson falou, a gente desde 2008 a gente já está na casa dos quase 80 filmes produzidos, curtas e média-metragem. Eles estão lá na Ascuri, no canal da Ascuri no YouTube, Ascuri Brasil, e alguns desses filmes a gente tentou e muitas vezes não teve uma abertura, não passou na mostra, ou não passou no festival, não foi selecionado para dentro do festival, não foi selecionado para a mostra, mas isso foi 2 ou 3 festivais, porque o Ivan ele tem um histórico de produção que ele não entra em festivais porque alguns argumentos deles porque como que um filme de um povo vai competir com outro povo,
ou como um júri formado por não indígena vai julgar um tema indígena. Ele tem uma série de definições contra festivais, mas a gente, como no Brasil, adaptamos um pouco a metodologia dele, a gente tentou entrar em alguns festivais e realmente não funciona muito. E aí veio o questionamento dele, como que avaliaram, né? Como que foi para chegar na definição de que não era um filme para mostra, talvez o áudio, talvez o crédito, talvez o formato, mas enfim, não foi. E aí o que eu vejo na produção audiovisual brasileira, de cinema indígena, produzido por não indígena e produzido por indígena, é algo que às vezes incomoda um pouco o fato da representatividade da gente ser sempre visibilizada, né, ser vista pela maioria do Brasil, algo que não é a gente que produz. Esse é o primeiro fato. Na Bolívia tem um cineasta chamado Jorge Sanrines, que tem um histórico de produção cinematográfica desde os anos 60, que começou o cinema social na Bolívia, que é um pouco do cinema pensar a terra, né? Pensar os povos tradicionais, pensar as questões sociais, e que em 95 ele fez um filme chamado Para Receber o Canto de los Pájaros. Ele não é indígena, ele é um não indígena, ele é branco, e ele constrói um filme, traz um filme com uma sensibilidade muito grande, fazendo uma analogia assim com uma equipe de produção cinematográfica chegando numa aldeia para fazer um filme, em paralelo com a equipe, os colonizadores europeus, né, os espanhóis chegando na terra. É um filme muito bom, muito bonito, e muitas vezes a gente sente as produções audiovisuais no Brasil, elas são um pouco invasivas, né, para a gente, para o indígena. E quando se tem a oportunidade, quando a gente busca a oportunidade para poder fazer o cinema, para produzir cinema, a gente quase não encontra